Rui Almeida, treinador há quase 30 anos, é hoje convidado de A Bola para uma entrevista. Rui, muito obrigado pela disponibilidade. Boa tarde. Quase 30 anos de carreira, vários mercados. Em primeiro lugar, gostava de lhe perguntar, e se calhar é uma pergunta às vezes se termina, mas eu começo já. Quais são as aspirações que tem já, assim, para um futuro recente? Olha, uma coisa que eu realmente desejo, e foi a partir do momento que eu digamos, deixei a parte e deixei de trabalhar como professor, foi chegar a muitos campeonatos top. Neste caso, trabalhei em França há muitos anos, e neste momento trabalhar, porque trabalhei como professor na Champions League e na Europa League, trabalhar como treinador principal a esses níveis. Portanto, fazer... Na Europa? Na Europa, falando da Europa, voltar à Europa. Fora, ganhar títulos, voltar a ganhar títulos, como aqueles que ganhei como no Zamalek. Esteve fora da Europa, esteve recentemente, saiu há pouco tempo do Al Batin, na segunda divisão saudita. Uma demissão que, aparentemente, depois de 5 jogos, 2 vitórias, um empate, 2 derrotas, entretanto o Al Batin não voltou a vencer. O que é que justifica uma saída assim de repente, tão repentina? Eu acho que isso, mais do que tudo, é respondido quase por alguns treinadores que saem de lá e não percebem muito bem também. Fez o resumo total. Estávamos num local na zona de promoção. A direção decidiu prescindir e também fez o resumo. Desde lá não ganharam mais e estão na zona de descida neste momento. Mas que justificação é que lhe deram? Basicamente querem mudar, porque há sempre uma justificação. Acho que há sempre uma justificação de querem melhorar, mas verdadeiramente estávamos claramente dentro dos objetivos. Agora falando exatamente, o objetivo era entrar nos lugares de acesso à subida, porque o clube tinha descido e o Al Batin é um clube histórico na Primeira Liga Saudita. Nos últimos 14 anos, só 2 vezes tinha estado na segunda. E portanto foi isso, e é isso que estávamos a trabalhar. Na altura havia um pormenor dos vários treinadores portugueses que estávamos lá. Eu estava em segundo lugar, portanto só estava... Os treinadores portugueses é que estavam lá já agora? 6, 7. Na segunda divisão? Ou Na segunda. Só na segunda divisão. Estavam 3 na primeira, mas o Paulo saiu entretanto, penso que só estão 2, está o Jorge e mais o treinador, estão 2. Portanto, muitos treinadores na primeira e na segunda. Isso era Vítor Pereira, não é? Neste caso? Neste caso 4, então. Sim. Estão 3 ou 4, sim. Mas pronto, há coisas que não se percebem, mas eu acho que não são... Eu lembro-me de treinadores que foram informados por Twitters e por redes sociais, portanto, não, pelo menos fui informado pessoalmente, mas não. Estamos, acima de tudo, estávamos a fazer um trabalho interessante dentro daquilo que era o objetivo. De certeza que a questão não era o treinador, porque verdadeiramente deixámos o clube, e o clube neste momento está numa zona de descida, portanto, divisão. Portanto, que é uma coisa inacreditável. O que é que leva neste momento o mercado da Arábia Saudita, mesmo nas segundas divisões, a ter tanta presença ter tanta presença portuguesa? É uma questão puramente monetária ou é uma questão de projeto desportivo que continua a crescer? Eu pessoalmente foi uma questão de experimentar. Depois achei que era interessante, depois de vários mercados e da presença na Europa e na questão de já tinha estado no Egito também, tinha estado na Argélia, já tinha conhecido o mundo árabe, e dada um bocadinho esta digamos, publicidade em relação à Arábia Saudita, eu disse, ok, vou tentar. E surgiu a oportunidade, neste caso na segunda liga, não na primeira, mas num clube histórico. Eu, acima de tudo, coloquei ali algumas restrições a outros clubes, também me tinham abordado, que eu não queria. Queria claramente um clube para que desse acesso à subida da divisão, e achei interessante. E agora, é um mercado, claramente, e eu acho que, e vocês também sabem, não é? Teve uma grande mão do Cristiano, não é? Sim, claro. A expulsão do mercado saudita e tudo aquilo à volta, eu acho que roda muito à volta do Al Nassr e daquilo que o Cristiano fez, e agora dos outros clubes, nomeadamente os clubes do Rei, não é? Al Nassr, Al Hilal e outros, Al Ahly e outros clubes ali. São 5, 6 clubes, havia um Neon na nossa divisão, que também é um clube do Rei, e esses têm uma presença financeira muito grande, mas eu acho que enquanto durar, é um mercado interessante, até porque tem boas condições de trabalho, os clubes têm boas condições de trabalho. O Al Batin, posso lhe dizer, tinha condições a um clube da Europa, de todos que eu trabalhei,
as condições do terreno. A única coisa é que realmente não há muitos adeptos, verdadeiramente nos estádios. Não há muitos adeptos nos estádios, tirando aqueles 3, 4 clubes. Muito bem. Falou dessa questão do mundo árabe, já tinha experimentado o mundo árabe, mas o mundo árabe da Arábia Saudita tem muitas diferenças para o do Egito. Sim. E mesmo para a Argélia, sem dúvida nenhuma. São mundos distintos. Tenho alguma curiosidade para saber como é que se trabalha com esse, não vou dizer choque, mas essa diferença cultural, mesmo em termos de treino, em termos de trabalho. Como é que funciona trabalhar assim num mercado desses? É sempre uma adaptação para mim, porque não foi a primeira vez que começou esta sequência, começou na Síria, como seleção nacional, já em 2010, portanto, como disse, Zamalek, GSK e agora o Al Batin. Há diferenças, naturalmente, que vão desde questões culturais, já não falamos de questões religiosas, não vale a pena estar a discutir, questões climatéricas que, naturalmente, sei lá, Al Batin apanhei o verão, 48, 50 graus, treinávamos sempre depois do sol pôr, mesmo assim com 45 graus ou 44, mesmo que já sem sol. Portanto, essa é uma adaptação clara. Adaptações ao atleta, porque é muito diferente. A primeira liga para a segunda liga há uma diferença substancial, porque estamos a falar de 10 estrangeiros para 5 estrangeiros, em que estamos a falar de 50% do plantel é estrangeiro, aqui não. Estamos a falar de 25%, o que faz uma diferença toda naquilo que é o dia-a-dia. Portanto, mas são coisas que aquilo que eu sinto, a grande diferença do Egito, da Argélia para a Arábia Saudita é a paixão. A paixão do adepto em relação ao futebol. É uma paixão gigante. E vive-se no estádio. Vive-se a pressão do jogo. Como é que se vive assim a luta por títulos no Zamalek? No Zamalek, enquanto adjunto de José de Ferreira... A melhor forma que eu lhe posso responder a essa pergunta é no dia que nós ganhámos, eles abrimos um treino. Os treinos eram fechados. Certo. O Egito ainda continua fechado depois daqueles acidentes de mortes e tudo mais. Abriram o primeiro treino a seguir à vitória do título. Não houve treino. Estavam 50 mil pessoas para ver um treino. Portanto, invadiram tudo. Portanto, não houve treino. Portanto, essa é a paixão do povo egípcio. É realmente muito grande. Mas há pressão para ganhar. No GSK há pressão para ganhar, porque o GSK é o clube com mais títulos na Argélia. É uma zona muito específica da Argélia, um bocadinho o País Basco de Espanha. Portanto, uma região muito específica. Kabil é uma zona muito específica da Argélia. Então a paixão é exacerbada, completamente exacerbada. Então vai para lá da questão de futebolística, é? Muito, muito para além da questão... Há uma questão política também, porque há uma questão, como estávamos a falar um bocadinho, a questão política da região em relação ao país. E é uma zona muito sensível em relação ao país. Portanto, mas em relação da questão futebol, é uma paixão. Não tem limites. Que se sente antes, durante, depois, durante a semana, os jornais, um bocadinho, imprensa, rede social... Não tem nada a ver com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é tudo tranquilo. Nessas zonas, comparando, passou muito tempo, treinou muito tempo em Portugal, tanto na formação, como também como treinador adjunto, como treinador principal, e também já lá chegaremos. É uma paixão, nota-se muita diferença dos adeptos, por exemplo, do Zamalek, para o adepto português, em termos da forma como vivem o desporto. Eu acho que tem a ver com os clubes grandes. Eu, felizmente, treinei alguns clubes grandes em Portugal e os clubes grandes têm sempre paixão. E a paixão é uma coisa fabulosa, porque obviamente é isso que move o desporto, o futebol, mas naturalmente querem resultados e querem que a equipa jogue bem, não basta ganhar, querem que a equipa jogue bem, que esteja bem, e naturalmente sentimos isso no Sporting, sentimos isso, eu estou a falar dos clubes que estive, e o Braga sente-se bem, o Panathinaikos era a mesma coisa, era igualzinho também, e estes clubes, os últimos que estivemos, o Zamalek e o GSK, o clube grande tem, independentemente do país ou do continente, tem similitudes muito, muito, muito próprias, que é ganhar, de preferência jogando bem e estar no topo da classificação. Essa é a pressão dos clubes grandes, mas todos nós queremos também. Em Portugal, como disse, esteve no Sporting em 2012, 2013, que é tido por muitos como a altura mais conturbada da história do Sporting. Como é que foi viver esse período? Como é que se trabalhava nesse período no Sporting? Como é que era esse Sporting, 2012-2013? Eu acho que, acima de tudo, contextualizando, nós entramos no ano de saída do presidente Godinho Lopes e a entrada do presidente Bruno Carvalho. Portanto, entramos naquela fase. Portanto, foi uma fase difícil. Portanto, o professor é convidado para vir ali em dezembro
e nós entramos, o clube estava quase na linha de descida de divisão, que é uma coisa inacreditável. É esse momento difícil de mudança de direções. Na altura lembro-me que a Juventude Leonina nem ia aos jogos em relação à direção. Portanto, mas tínhamos um grupo muito, muito interessante. Foi dos momentos que me deu mais gozo, a mim, neste caso também, porque o Sporting é um clube enorme, também de paixão gigante, e acabámos por reunir. No problema surge sempre coisas engraçadas, não é? As soluções engraçadas, que tivemos a jogar com muita gente muito jovem. Lembro-me bem, estamos a lembrar, o Rui ainda era muito novo, estou a falar para o Rui Patrício, mas sei lá, o Eric Dyer tinha 18 anos, o Bruma tinha 18 anos, o Tiago Ilori tinha 18 anos, o João Mário era muito novo, o Ricardo Gaia era muito novo, todos eles, o Von Zwinkel que estava lá, mas ainda não tinha a dimensão que depois também teve, sei lá, muitos jogadores, mesmo lembrar, o Adrian estava, portanto, uma série de jogadores que acabam por ser campeões da Europa uns anos mais tarde, 4 anos mais tarde, portanto, mas foi dentro da dificuldade, criou-se ali um espírito muito engraçado e ficamos muito felizes, nomeadamente a responsabilidade toda do professor. Muitos deles fizeram carreiras gigantes. Há pouco falávamos, ainda antes de começarmos a gravar, falávamos da questão de jogar de uma forma subida e da forma como certas equipas tendem a encarar os adversários. Não é difícil para uma equipa que está assim desmoralizada e que não tem tido resultados, de repente implementar esse estilo de jogo? Depois de tantos treinadores, como é que isso se faz numa equipa, neste caso como o Sporting, que tem obviamente que a realidade e os objetivos estavam completamente desfasados? Olha, eu acho que naquela altura, acima de tudo, a dar todo o mérito ao professor, naturalmente, que é a capacidade de atrair os jogadores para aquilo das ideias que o professor tinha. Isso foi o fundamental. E agregámos ali um conjunto de jogadores com alguma experiência. Eu estou-me a lembrar também de experiência, mas muito jovens. O Marco Rojo estava lá também, o Marcos, e outros, o André, o Carrilho. Portanto, e de repente os jogadores compraram o reconhecido 4-3-3 do professor dentro de uma juventude enorme. E acabámos por ser altamente competitivos. Não chegámos a níveis muito altos em classificação, porque obviamente o clube estava muito atrás, mas deixámos o clube organizado, e tanto que logo de seguida o Sporting vende uma série de jogadores, o Eric Dyer, o Bruma, uma série de jogadores que acabam por sair para clubes melhores e todos eles fizeram carreiras gigantes. Mas acima de tudo foi um bocadinho o agregar, a agregação que o professor conseguiu num clube que estava realmente num momento muito difícil. Esteve com João de Ferreira no Sporting Braga, no Panathinaikos e nos Amalex, se não estou em engano. Depois começou a sua, deixamos chamar-lhe aventura a solo. Já tinha tido outros episódios, mas... Sim. E foi para a França. Red Star, Bastia, Troyes, Caen, depois New York. O futebol francês é muito diferente do português. Em termos de trabalho, em termos de condições, em termos de... Claro que há diferenças, Eu acho que há um ponto principal que é, em França, não há a segunda liga, quase sempre não há treinador estrangeiro a treinar. Primeira liga, alguns, na elite, vai-se vendo alguns treinadores estrangeiros, alguns portugueses que vão estando há algum tempo e vão saindo, mas é uma liga tradicionalmente fechada a muita gente estrangeira. Portanto, daí a dificuldade, logo aí. Depois também tem características muito próprias. Características próprias pelo tipo de jogador que o jogador francês tem. Aquela questão multicultural francesa traz ao campeonato essa especificidade também. Portanto, é uma liga difícil, segunda e primeira, que experimentei as duas, portanto, muito difícil. Eu na segunda tive, infelizmente, muitas vezes ligado a projetos de subida. Na primeira ele jogou junto do Bastia, um projeto diferente, mas tinha em relação àquilo que estávamos a falar, é uma coisa engraçada. O Bastia, em relação à pergunta que me fez do Sporting, o Bastia tinha uma questão engraçada, que os adeptos exigiam na cultura deles, essa questão do pressing alto. Se fazíamos pressing mais médio ou baixávamos as linhas, era muito difícil em Bastia. Mas como é que se treina então, como é que se luta contra essa pressão dos adeptos quando numa equipa está a lutar claramente por sobreviver? Foi um ajuste e uma educação também de culturas, porque havia essa cultura de querer pressionar alto no Sporting de Bastia.
a querer pressionar alto. E aquilo foi progressivo até que conseguimos ir desfazendo um bocadinho essa constante. Claro que pressionamos com blocos altos às vezes, mas não é o jogo naturalmente sempre nessa correria, não é? E foi um bocadinho essa luta que conseguimos, um bocadinho essa educação também com o adepto. Depois eu saí naturalmente e o clube depois teve problemas financeiros, mas não é importante. Acima de tudo, a França, eu acho que aquilo respondendo continuando à pergunta, para já naturalmente não é necessário estar a dizer um dos top 5, não é? da Europa, com jogadores recheados de grandes jogadores, dominado a Liga 1, muito dominado nos últimos anos pelo PSG, mas sempre com características de velocidade, de potência de jogadores na frente muito, muito características. É um campeonato caracterizado muitas vezes pela velocidade desses avançados que têm e pela qualidade que eles têm. A segunda liga é um bocadinho diferente. A segunda liga é uma liga com muitos clubes baixam linhas e que fazem um jogo um bocadinho diferente. Mas tem muita qualidade. Às vezes as pessoas me perguntam, mas como é que é jogar a segunda liga? Olha, lembro-me na altura que estava o Marega em grande momento no Porto e eu dizia, olha, é jogar todas as semanas contra Maregas na frente. Cada 2, 3 Maregas sempre na frente, na segunda liga. E essa é a dificuldade, muitas vezes em França. É que jogamos com jogadores com boa qualidade, elevada qualidade e com uma capacidade física muito elevada também. Nós falámos há pouco também, ainda antes da entrevista, sobre o Bastia, onde treinou, estávamos a falar, neste caso específico, falámos da Lança Maxima, que agora é treinado por José Mourinho no Fenerbahçe. Rumou na altura ao Newcastle, esteve no Nice, rumou ao Newcastle, depois dali foi para o Al-Ahly. Pergunto-lhe, como alguém também que já viveu essas várias realidades, compreende a decisão dos jogadores que ainda estão, digamos assim, no pico da carreira, de rumarem já à Arábia Saudita? Eu acho que, sincero, Francisco, se fosse há 10 anos atrás, toda a gente se questionava, não é? Neste momento ninguém se questiona, a partir do momento que há jogadores, lembro-me de 4, 5 jogadores portugueses que estão lá de topo de carreira, não é? Certo. Neste momento já não é essa questão, porque eu digo isso mais pelas questões do nível de treino e intensidade do treino e do jogo. Depois, ainda há pouco tempo o Neves estava a falar nisso, em relação à questão desse ponto e da dificuldade ou não de vir à seleção portuguesa. Portanto, eu acho que isso neste momento está ultrapassado, desde que o jogador naturalmente jogue e consiga jogar com consistência. Portanto, eu acho que neste momento não. São decisões de treinadores e de jogadores. Nós vimos jogadores já há pouco tempo, sei lá, no Espírito Santo estava na Premier League, foi à Arábia Saudita e voltou para a Premier League. Portanto, isso vê-se, e estamos a dar um exemplo português, mas há exemplos de vários treinadores mundiais. E jogadores também, está-se a verificar essa situação. Portanto, a ida à Arábia Saudita neste momento, como foi há uns anos à China, não está, que aí parecia que estava um bocadinho deslocado do mundo, e neste momento não parece que isso aconteça. Essa questão da China que coloca é pertinente, porque se por um lado vimos o que aconteceu no início da China, também vimos o que é que veio a acontecer depois. Não há um certo risco de se poder também acontecer na Arábia Saudita? Eu não sei. Eu sinceramente não sei responder pela questão financeira, porque na China realmente foi uma questão financeira. Sim. O governo cortou. Aquilo que eu posso dizer, os clubes que estão agregados ao rei não tem nada a ver com o outro jogo. É um jogo à parte. Os jogos estão agregados ao governo, os clubes estão agregados ao governo, completamente, os orçamentos são muito diferentes. Posso lhe dizer, sei lá, o orçamento do Neon eu acho que era 20 vezes o superior ao do Al-Baty. Portanto, estamos a falar de uma coisa não é comparável. Muito diferente. Estamos a falar tipo de 2 para 40, não é? Estamos a falar de uma coisa, não tem comparação. Portanto, há dois mundos diferentes na Arábia Saudita, clubes do rei e clubes do governo, os clubes que são, digamos, controlados pelo governo, e neste momento estão muito controlados pelo governo. Portanto, não sei o que é que vai acontecer. Eu julgo que do ponto de vista de fora e daquilo que eu estive dentro, com a candidatura da Arábia Saudita ao Mundial, não poderá terminar, não é? Digo eu. Pois, exato. Sim. Não poderá terminar, terá que até subir, mas parece-me a mim que eles também querem ter um investimento controlado, do ponto de vista de clubes do governo. Muito bem. Depois dessa passagem por França que estávamos a falar, também teve uma experiência em Portugal, no Gil Vicente, enquanto treinador principal. Só que foi uma experiência bastante peculiar, não é? Foram apenas 7 jogos, 3 meses, numa altura em que o plantel foi assolado por vários casos
de Covid. Sim. Também houve a questão da morte do diretor desportivo Dito. Como é que foi viver esse tempo de pandemia? Como é que foi viver esses 3 meses? Como é que se trabalha com uma equipa que está em estado, assumo eu, de destabilização transversal por várias razões? Como é que se trabalha assim? Eu acho que há uma coisa, eu puxando atrás, que às vezes todos nós, e eu sou uma pessoa muito pragmática, às vezes falar parece que nos estamos a desculpar de alguma coisa em relação a trabalhos que não tiveram algum sucesso. O sucesso para mim é sempre que se a pessoa terminou o trabalho. Se não terminou, não fazem ideia do que é que vai acontecer, não é? Há uma coisa que é clara em relação ao Gil, é que eu fui convidado pelo Dito, infelizmente aconteceu aquela tragédia, e depois o clube, o diretor desportivo que estava, e é o atual, decidiu tomar outra decisão em relação ao diretor-geral, porque o Dito era o diretor-geral, e pronto. Nesses 7 jogos, lembrando que nós jogámos, nesses jogos, jogámos os dois grandes, o Porto e o Sporting, fora. Portanto, sim. Mas, acima de tudo, eu acho que acima de tudo não é nenhuma novidade em relação àquilo que está acontecendo neste momento também na Liga, não é? Há pouco espaço, pouco tempo. Eu acho que tem que se ver... eu de alguns os clubes que fiz em França, na maioria terminei o contrato, ou fisquei um final de uma época, nomeadamente o Troyes, o Red Star até ultrapassei mais que uma. Mas, e aí é que a pessoa pode ser avaliada, não é? Aí é que a pessoa é avaliada. O projeto. E sente que merecia mais tempo, ao ponto do Gil Vicente? Acima de tudo, eu acho que há que haver... O tempo é o tempo de perceber em relação àquilo que foi construído. Tanto que houve muitos jogadores que estavam, alguns vinham de trás e alguns chegaram. Muitos deles são mais valios, ainda lá está. O Fujimoto ainda lá está. E vários jogadores que acabaram por sair maximizados. Portanto, acima de tudo, perceber que não tem nada a ver com o treinador, tem a ver com decisões de política do clube, porque, como estávamos a dizer, quem levou, infelizmente aconteceu aquela tragédia, portanto o clube decidiu, mas eu acho que transversalmente as coisas têm que ser sempre um seguimento em relação àquilo que é, e verificamos que quando há essa continuidade, o trabalho acaba por acontecer, porque 7 jornadas. Estava-me a falar de uma questão que eu gostaria também de lhe colocar. Sente que é um problema transversal ao Campeonato Português, este pouco tempo? Eu acho que tem a ver com aquilo que nós estamos a falar um bocadinho em off, há bocadinho. Eu acho que todos nós, e naturalmente eu, com estes anos, é questão de uma pessoa se adaptar ao plantel que está, ou conseguir levar o plantel, ou conseguir escolher um bocadinho o plantel, ou conseguir, maximizar as suas ideias através dos jogadores que possa trazer, é sempre interessante. No caso, esta questão é sempre uma questão de nós conseguirmos chegar ao fim, independentemente se os jogadores foram escolhidos ou não por nós, conseguirmos ter o máximo de tempo para maximizar o talento deles. Porque se verificarmos isso é o que está a acontecer. A longevidade nos treinadores, ainda hoje estávamos a falar também em off, esta questão de ter articulação vertical nos clubes é fundamental para o sucesso, naturalmente. E já naturalmente vou à direção, mas o diretor desportivo e o treinador é fundamental, porque isto tem uma articulação diária num clube. A articulação diretor desportivo ou diretor-geral, treinador é fundamental, porque tem influência diária no clube, na relação com os jogadores, naquilo que é nas relações diárias com as diferentes pessoas que trabalham nos clubes, porque há muita gente que trabalha no clube. Portanto, essa ligação é fundamental, essa relação é fundamental e só assim se pode maximizar tudo aquilo que é uma ideia para um clube, ou para um projeto, ou para aquilo que se quer para o clube. Foi isso que foi um bocadinho o desafio, porque na verdade eu estava já, foi 2020, eu estava há 5 anos em França, foi isso que o Dito me desafiou, porque provavelmente eu não tinha vindo a Portugal, não sei. E você daria agora um projeto português? Primeira Liga, segunda Liga? Não sei. Segunda Liga, primeiro, eu acho que acima de tudo, segunda, primeira, é aceitar algo que me desafia em relação dessa articulação. Eu acho que acima de tudo, o que me diz a mim neste momento, a minha experiência e aquilo que fui passando em vários clubes, porque isso é aquilo que se vive um bocadinho no mundo árabe. É essa falta de articulação. Porque também não é possível, não é? Muitas vezes não pode dizer, eu fui porque o diretor desportivo... Não. É a direção que escolhe e nos leva. Em Portugal,
deveria haver, e em França eu quase decido um bocadinho também, tenho aqui uma parte minha, já é francesa, que é aquilo que é essa felicidade. No Terroir tive essa felicidade do diretor desportivo que eu conhecia, que já conhecia de outros locais. Quando me levou, sabia muito bem aquilo que eu queria, ou aquilo que eu sabia o que é que ele queria. Portanto, alguns jogadores foram contratados em função daquilo que nós tínhamos como ideia para a equipa. Sabíamos que havia exigência, o clube tinha descido de divisão, ia haver alguma exigência da parte dos adeptos em relação à forma de jogar também. Portanto, foi isso que foi feito. E esse desafio é que é importante. Jogar em Portugal, sim, é o meu país, claro que sim, porque não vou regressar e treinar no meu país, mas perante algumas questões de articulação, perceber o que é que o clube quer, que cultura que o clube tem dos anos anteriores, esteve na primeira, esteve na segunda, subiu, desceu de quantas vezes, é no norte, é no sul, porque é muito diferente também, e isso depois leva a pensar, porque felizmente também tenho tido alguns mercados que vão perguntando e vão vendo, e essas janelas vão estando abertas. Muito bem, estamos prestes a terminar. Gostaria de terminar com um tema que nada tem a ver com o futebol português, mas que é um tema que eu confesso que me desperta bastante curiosidade. O Rui treinava na Síria, se algo estava para o projeto olímpico. 2016. Diga. 2016. 2016, exatamente. 2016 ou 2012, peço desculpa. 12, exatamente. 12. Quando, de repente, o conflito interno, a guerra civil, disparou. Como é que um treinador prepara uma equipa assim? Como é que foi viver esses tempos de instabilidade e de incerteza, certamente, e como é que se prepara um projeto desportivo com essa sombra no horizonte? Muita adaptação, muita capacidade de adaptação, porque eu já estou há 6 meses no país, quando se explode um bocadinho a guerra. Ainda mais que nunca aconteceu nada, portanto, nunca aconteceu nada. Mas fomos desenvolvendo, nós fomos fazendo os jogos sempre fora, portanto, fazíamos os jogos na Jordânia e no Irão, na altura. Mas muita adaptação. Eu acho que foi essa capacidade de adaptação que depois me facilitou muito a minha vida, sei lá, no Egito, na Algéria, na Arábia Saudita neste momento. Porque tivemos que ser ter essa capacidade tão grande para aligerar algumas questões e maximizar algumas questões e dar a nossa experiência profissional europeia para poder, com muito pouco, fazer algumas coisas. E batermos, e nós batemos até ao fim, fomos ao play-off final para a qualificação para os Jogos Olímpicos. Portanto, é um bocadinho por aí. Por isso pegando a sua pergunta anterior, eu acho que neste momento olhar para os projetos tem a ver com algum realismo. Olhar um bocadinho com algum realismo no sentido de perceber o que é que... Obviamente o clube tem que saber o que é que quer de nós, não é? Obviamente. Mas nós também percebemos um bocadinho o que é que o clube espera de nós, também perceber exatamente o que é que o clube espera de nós. E essa bagagem que eu trouxe dessas experiências todas, e a Síria foi acima de tudo uma bagagem humana, humana, porque obviamente os jogadores passaram por um momento de guerra e eu depois estive até ao final, já não na Síria, eu já vivia fora, fazíamos os jogos todos fora, como eu disse, mas deu uma experiência humana muito grande também. Muito obrigado por esta entrevista e pela disponibilidade. Obrigado. Foi a entrevista de Rui Almeida à Bola. Obrigado por acompanhar.